Aí, pessoal, está gravando então, né? Estamos retornando na aula de Direito Empresarial do sexto semestre matutino do dia 16 de setembro, né? Então, aqui é a segunda parte, o segundo bloco de aulas. E nós estávamos estudando, né, a ação renovatória. E nós vimos o que é a ação renovatória, nós vimos o que ela protege, que é o ponto comercial. Nós vimos a previsão legal, que é na Lei 8.245 de 91. Nós vimos também os requisitos e o prazo decadencial para ajuizamento da ação renovatória. E agora, dando continuidade à nossa aula de ação renovatória, a gente precisa estudar, né, por que na prática a ação renovatória ela não significa uma extinção do direito de propriedade, né? Por que a ação renovatória ela não significa uma extinção do direito de propriedade? Olha só, nós não podemos negar que a ação renovatória ela até funciona como uma limitação ao direito de propriedade. Isso acontece, né? A ação renovatória, ela sim gera uma limitação ao direito de propriedade, porque o proprietário não quer renovar, não quer que o imóvel permaneça com o inquilino, porém, né, com a ação renovatória, ele é obrigado a renovar esse contrato e é obrigado a deixar, né, de certa forma, deixar que o imóvel permaneça com o inquilino, sendo contrário à sua vontade, até seus direitos de proprietário, né? Então, a gente não pode negar que a ação renovatória, sim, ela gera uma limitação ao direito de propriedade. Porém, apesar de ter essa limitação ao direito de propriedade, a ação renovatória ela não gera extinção ao direito de propriedade. A ação renovatória ela não gera extinção ao direito de propriedade. E por quê? Porque a própria ação renovatória ela é também extremamente limitada. Ela é extremamente limitada. Se a ação renovatória fosse plena, né, pudesse ser usada e renovasse ad eternum aí, ela acabaria com o direito de propriedade. Para que isso não ocorra, para conciliar então a ação renovatória ao direito de propriedade, a ação renovatória então ela é extremamente limitada. E a gente precisa estudar a partir de agora, né, as limitações ao direito de renovação, né, as limitações à ação renovatória. E, pessoal, a primeira limitação é que a ação renovatória ela só pode ser usada uma única vez. A ação renovatória ela é uma arma para empresário inquilino, ela é uma arma do empresário inquilino, mas é uma arma de um tiro só. Então, o empresário inquilino ele pode usar a ação renovatória e, uma vez usada a ação renovatória, acabou. Ele não pode mais usar a ação renovatória. Até porque, se ele pudesse ficar usando a ação renovatória, renovando, ele, empresário inquilino, ficaria, né, na posse ad eternum desse imóvel e o proprietário, que é quem tem direito de posse, uso, fruição, né, desse bem, não o teria mais, né? Então, a ação renovatória, ela só pode ser usada uma única vez. Então, se o empresário inquilino tem um contrato, esse contrato está para se vencer, ele ajuiza uma ação renovatória e ganha, significa que o contrato vai ser renovado. E aí vai ter um prazo, não é, de contrato novamente. Ao término desse contrato renovado, ou o proprietário renova por vontade própria, e pode, não tem problema nenhum, o proprietário pode renovar por vontade própria, porque ele é proprietário, ou se o proprietário não quiser renovar, infelizmente não cabe mais ação renovatória para o empresário inquilino. Aí não tem mais jeito. Aí o contrato vai se vencer e ele, empresário inquilino, vai ter que desocupar aquele determinado imóvel, né? Então, a ação renovatória só pode ser usada uma única vez, né? Veja, eu não estou dizendo que só pode ser renovado o contrato uma única vez. Não, estou dizendo que só pode ser usado a ação renovatória uma única vez. Por quê? Porque se for renovação voluntária do proprietário, pode ser quantas vezes quiser, né? Se é voluntário do proprietário, pode ser quantas vezes quiser. Agora, se o proprietário não quer, você só pode usar a ação renovatória uma primeira vez. Usou, não pode mais usar a ação renovatória. O contrato pode ser renovado?
Pode, mas desde que haja vontade do proprietário. E aí, se o proprietário quiser, renova. Mas se o proprietário não quiser, não cabe mais ação renovatória, o contrato se vence e o inquilino vai ter que devolver o imóvel, vai ter que desocupar o imóvel. Bom, pessoal, essa é a primeira limitação. A segunda limitação é que a renovação, né, a ação renovatória sendo julgada procedente, a renovação se fará pelo período do último contrato, limitado a, no máximo, 5 anos. Né? Quando a ação renovatória é julgada procedente, a renovação se faz pelo período do último contrato, limitado a 5 anos. Então, veja, se o último contrato tem período de 1 ano e a ação renovatória for julgada procedente, vai renovar? Vai. Por quanto? Mais 1 ano. Se o último contrato tem período de 2 anos e a ação renovatória for julgada procedente, vai renovar? Vai. Por quanto? 2 anos. Se o último contrato é 3, vai renovar por 3. Se o último contrato é 4, vai renovar por 4. Se o último contrato é 5, vai renovar por 5. Se o último contrato é 6, vai renovar por 5. Se o último contrato é 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 anos, vai renovar? Vai, mas por no máximo 5 anos aí, né? Como forma de limitação à própria ação renovatória, né? Então, a ação renovatória permite a renovação, mas pelo prazo do último contrato limitado a 5 anos. Pessoal, e esse é o motivo pelo qual as locações empresariais costumam ter prazo de 5 anos. Né? Quem é da área, quem trabalha na área aí, já deve ter visto que normalmente as locações empresariais elas têm prazos de 5 anos. As locações residenciais, elas costumam ter prazo de 30 meses. 30 meses. Por quê? Por conta do benefício da denúncia vazia, né? Por conta do benefício da denúncia vazia. Se não for por 30 meses, aí vai ter que acabar fazendo denúncia cheia. Isso complica um pouquinho a vida do proprietário, né? Só que a gente não vai entrar nessa questão de denúncia cheia, denúncia vazia, porque isso é de locação residencial, né? E isso, então, vocês já estudaram em direito civil, Então, a gente não vai entrar aqui. Se, porventura, alguém tiver dúvida aí, né, dá uma pesquisada, denúncia cheia, denúncia vazia, no material de direito civil. E por conta, então, do benefício da denúncia vazia, as locações residenciais têm prazos de 30 meses. Agora, as locações empresariais, elas costumam ter prazo de 5 anos. Por quê? Primeiro, porque se o contrato já tem prazo de 5 anos, um único contrato já consegue provar todo o período mínimo de ocupação, que é 5 anos. Então, não precisa ficar juntando contrato. Um único só já vai provar o período mínimo de ocupação de 5 anos. E também, feito o contrato por 5 anos, e ele sendo renovado através de ação renovatória, né, ele vai ser renovado por 5 anos, que é o período do contrato, que já é o período máximo de renovação. Então, consegue-se fazer aí uma renovação e pelo período máximo, né? Consegue-se fazer uma renovação pelo período máximo. Então, é por isso que os contratos de locação empresarial, eles têm aí normalmente prazo de 5 anos. Porque um contrato só já prova a ocupação mínima de 5 anos, e esse contrato sendo renovado, renova-se pelo prazo do último contrato, que é também o prazo máximo que a lei permite de renovação compulsória, né, de renovação na ação renovatória aí de 5 anos. Bom, então veja, pessoal, extremamente limitado, né? A ação renovatória é extremamente limitada, porque você empresário inquilino até renova compulsoriamente pela ação renovatória, mas uma única vez e por máximo 5 anos. E depois desse período, ou o proprietário renova voluntariamente, ou o imóvel vai ter que ser desocupado, né? O imóvel vai ter que ser desocupado e devolvido aí ao proprietário. O proprietário vai retomar a posse desse imóvel e não tem mais o que se fazer, né? Bom, pessoal, e além disso, né, a ação renovatória ela também é limitada porque o proprietário sempre tem a possibilidade de se defender, né? O proprietário ele sempre tem a possibilidade de se defender.
E as defesas da ação renovatória, né, pelo proprietário, recebem o nome de exceções de retomada. As defesas pelo proprietário na ação renovatória recebem o nome de exceções de retomada. Pessoal, o termo exceção em matéria processual é sempre defesa, esse nome de defesa. Então, apareceu exceção em matéria processual é defesa. E, portanto, aqui as defesas do proprietário são chamadas exceções de retomada. E por que retomada? Porque se o proprietário se defende e ele, proprietário, faz colar a defesa dele, a ação renovatória vai ser julgada improcedente. O que significa dizer que não vai ter renovação do contrato de locação. E se não tiver renovação do contrato de locação, o imóvel não pode ficar com o inquilino. O inquilino vai desocupar e o imóvel, então, vai ser devolvido ao proprietário e o proprietário, então, vai retomar o imóvel para si. Por isso que as defesas do proprietário recebem o nome de exceções de retomada. Porque são teses, são argumentos do proprietário que ensejam improcedência da ação renovatória, que ensejam a não renovação e, consequentemente, a retomada do imóvel ao apelo, né, pelo proprietário. O proprietário volta a estar na posse direta desse determinado imóvel. Agora, o detalhe, pessoal, é que essas exceções de retomada, elas não são livres. Elas não são livres, né? O proprietário, ele não pode se defender alegando o que ele quiser. O proprietário não pode se defender alegando o que ele quiser. Não. Essas exceções de retomada, elas estão taxativamente previstas na lei. É a lei que traz para a gente, traz para o proprietário, as possíveis defesas, as possíveis exceções de retomada. E ele, proprietário, se quiser se defender, é obrigado a usar uma delas. Ele não é livre para alegar o que ele quiser. Ele é obrigado a usar uma dessas exceções de retomada expressamente previstas na lei. Em termos processuais, a gente fala que é uma defesa de fundamentação vinculada. É uma defesa de fundamentação vinculada. Por quê? As teses defensivas não são livres. As teses defensivas estão vinculadas à previsão legal. É a lei que diz quais são as teses defensivas aí, né? Então, uma defesa de fundamentação vinculada. E essas exceções de retomada, elas estão previstas expressamente no artigo 52 e 72 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Então, é a própria Lei de Locação de Imóvel Urbano que traz para a gente quais são as exceções de retomada. E o proprietário, então, se quiser se defender, é obrigado a usar uma dessas defesas aqui. Ele não pode alegar o que ele quiser, ele é obrigado a usar uma dessas defesas. E a gente, então, precisa estudar cada uma delas. Pessoal, a primeira exceção de retomada é a necessidade de reforma determinada pelo poder público, né? Então, a primeira exceção de retomada é a necessidade de reforma determinada pelo poder público. Então, o poder público aí vistoriou o imóvel e chegou à conclusão que o imóvel precisa ser reformado. E veja que se o poder público está chegando à conclusão que o imóvel precisa ser reformado, é porque existe a violação de alguma lei ou então existe algum risco naquele imóvel. Senão, o poder público não vai nem fiscalizar e nem determinar a reforma, né? Então, o poder público só fiscaliza e só determina a reforma em situações graves, né? Ou quando há violação de norma, né? Ou quando há risco naquele imóvel. E, portanto, não vão ser reformas baratas. Não vão ser reformas baratas. E se o imóvel, então, permanece com o inquilino, evidentemente o inquilino não vai fazer essa reforma, porque não é uma reforma grande, é uma reforma cara, e o imóvel não é dele, inquilino. E se não for feita essa reforma, vai continuar tendo violação de norma, ou então vai continuar tendo risco naquele imóvel. E aí, então, na verdade, o proprietário é obrigado a retomar esse imóvel para fazer a reforma, né? O proprietário, então, é obrigado a retomar o imóvel para fazer a reforma. Porque, se é caro e grande,
ele, proprietário, é o único interessado em fazer, de fato, essa reforma, né? Então, nesse caso de reforma determinada pelo poder público, é possível, então, o proprietário alegar essa necessidade de reforma, claro, provar com o documento que foi determinado pelo poder público e obter a retomada do imóvel. A ação renovatória vai ser julgada improcedente, não vai renovar e o inquilino vai ter que desocupar o imóvel e o proprietário retoma esse imóvel aí. Bom, pessoal, importante, veja só, o critério aqui, né, não é qualquer reforma, é uma reforma determinada pelo poder público, né? Não adianta nada o proprietário falar, eu quero pintar o imóvel, não gosto do amarelo, vou passar rosa, vou passar azul, vou passar verde, vou passar tudo preto. Não, né? Mera pintura aí, uma modificaçãozinha aí, não é uma reforma determinada pelo poder público, não vai dar direito à retomada. Se o proprietário alega qualquer reformazinha aí, ele, proprietário, vai tomar na cabeça. A ação vai ser julgada procedente, o juiz vai mandar renovar e vai manter o imóvel com o inquilino. O proprietário dançou, né? Então, é só uma reforma realmente necessária, né? E o critério é que seja determinada pelo poder público. Por exemplo, pessoal, reformas para obtenção de alvará de bombeiro, né? Reformas aí para obtenção de alvará de bombeiro. Então, o bombeiro foi fiscalizar o imóvel comercial, empresarial, né? A gente está na seara de imóveis empresariais e comerciais, então tem que ter o alvará do bombeiro. O bombeiro foi fiscalizar e ele chegou à conclusão que aquele imóvel não pode ser utilizado para o fim comercial ou empresarial a que se está destinado. Né? Por exemplo, falta hidrante, por exemplo, não tem acessibilidade, por exemplo, falta sistema contra incêndio, né? Detector de fumaça, encanamento próprio aí de incêndio, portas de evacuação, né? Faltam portas de evacuação, é um grande salão, aí tem uma portinha pequenininha aí, vai dar um incêndio, vai sair todo mundo e enrosca, né? Enrosca todo mundo na portinha pequenininha, não pode, morre todo mundo queimado, né? Vide aí aquela boate, né? Que já faz bastante tempo, a boate Kiss, né? Que as pessoas morreram queimadas, teve que quebrar a parede para tirar os corpos lá de dentro, não tinha acessibilidade, né? E não tinha evacuação, né? Não tinha infraestrutura de evacuação. Pessoal, é interessante notar que a quantidade de portas ou de estrutura de evacuação, ela é calculada pelo tempo de evacuação, né? Quem for bombeiro aí, ou quem for engenheiro, sabe muito mais que eu, né? Mas normalmente é por tempo de evacuação. Então, eles calculam mais ou menos a quantidade de pessoas que tem lá, e aquelas pessoas têm que ser evacuadas em tanto tempo. E para conseguir isso, precisa então de tantas portas de saída de emergência, né? Portas de evacuação. E aí tem que colocar. Só que essas portas, elas são caras, né? Porque é porta anti-chama ou contra-chama, e isso não vai ficar barato. Então, o proprietário que vai ter que arcar com isso, né? Um outro exemplo, pessoal, na época que eu morava em São Paulo, explodiu o shopping de Osasco, né? Quando eu morava em São Paulo, explodiu o shopping de Osasco, porque houve um acúmulo de gás no subsolo do shopping, ninguém sabia, ou se sabia, ninguém falou, até que uma hora explodiu. E aí os órgãos responsáveis, né, vigilância sanitária, CETESB, bombeiro, começaram a fiscalizar não só o shopping de Osasco, deve ter já tinha explodido mesmo, mas os outros shoppings da Grande São Paulo. E descobriram que outros shoppings tinham acúmulo de gás também no subsolo. E aí foi necessário furar para instalar drenos ou para tampar buraco para não ter espaço para acumular gás, né, para evitar o risco de explosão. Isso pode ser usado para o shopping, por exemplo, retomar as lojas, né, dos lojistas, os box, né, dos lojistas aí, né? Eu tenho que fazer reforma, teve que furar, teve que colocar dreno, teve que colocar chaminé, teve que tapar buraco, né? Então, claro que se a loja tivesse em operação, não teria condição de fazer isso, né? E na época, eu me lembro bem, um shopping muito grande de São Paulo, né, perto ali do Terminal Tietê, que é o Shopping Center Norte, né? Quem já passou pelo Terminal Tietê, provavelmente até viu, dá para ir a pé nesse shopping, né? Dá para ir a pé.
até veio esse shopping, ele ficou muito tempo fechado justamente para a realização dessas obras e tirar esse acúmulo de gás no subsolo para evitar uma nova explosão, né? Então, obras determinadas aí pelo poder público, né, permite a retomada. Outro exemplo, lá é um restaurante, e aí a vigilância sanitária vai lá no restaurante e a cozinha não tem piso, né, não tem piso, as paredes não estão pintadas, os utensílios de cozinha estão todos destruídos, não tem esgoto, a vigilância sanitária vai interditar esse restaurante, que vai ter que entrar em obras, né, para adequar a cozinha, e o inquilino não vai fazer, né, até não vai fazer por isso, o restaurante está fechado. E aí o proprietário vai poder retomar esse imóvel aí para realizar essas obras, né? Então, obras determinadas pelo poder público, né, porque o imóvel em si ou está violando alguma norma ou está pondo em risco a estrutura do imóvel, a saúde das pessoas, né, a integridade física das pessoas que frequentam aquele determinado imóvel, né? E aí o proprietário alega, documenta isso, que é a determinação do poder público, e ele vai conseguir, então, que a ação seja julgada improcedente. Aí não vai renovar, ele vai pegar o imóvel de volta. Bom, pessoal, a segunda defesa do proprietário, né, que a gente chama tecnicamente de exceção de retomada, é a melhor proposta de terceiro. É a melhor proposta de terceiro. Por quê? Porque tudo bem, o empresário inquilino, ele tem direito, né, eventualmente, de permanecer naquele imóvel para garantia do ponto comercial dele. Só que nós vivemos no mundo capitalista e claro que o proprietário tem direito também de receber, claro que ele tem direito de receber. Então, na verdade, o proprietário tem direito de receber o valor real ou a maior quantia possível de aluguel decorrente daquele imóvel, mundo capitalista, né? E com isso, se o proprietário tiver uma melhor proposta de terceiro, ele vai poder alegar essa melhor proposta de terceiro, provar essa melhor proposta de terceiro e tentar evitar a renovação do aluguel pelo inquilino, né? pelo antigo, pelo primeiro inquilino. Né? Agora, veja só, o inquilino ele tem direito de preferência, né? Então, se o proprietário arruma uma proposta de terceiro e junta nos autos, o inquilino ele vai ter sempre o direito de igualar essa proposta, e se ele igualar a proposta, a ação vai ser julgada procedente, ele fica com o imóvel, né? A proposta do terceiro, ela só vai ter condição de ser uma defesa mesmo, né, de julgar improcedente a ação renovatória, se ela for melhor que a do inquilino e o inquilino não igualar, né? Por isso que a exceção é a melhor proposta de terceiro. A proposta do terceiro realmente tem que ser mais alta. E aí, se a proposta do terceiro for mais alta, a ação renovatória vai ser julgada improcedente, o contrato não vai ser renovado com o antigo inquilino e o proprietário retoma o imóvel para ele poder alugar, então, para esse terceiro que paga mais, né? Paga mais, né? Gente, o proprietário já fica prejudicado porque ele não retoma o imóvel. E aí ele vai receber menos? Não faz sentido nenhum, né? Então ele fica prejudicado porque ele não retoma o imóvel. Mas, na verdade, com essa possibilidade de obter propostas de terceiro, a renovação sempre se fará pelo maior aluguel possível, pelo maior valor de aluguel possível, né? E aí, né, sempre vem aquela pergunta: professor, né, brasileiro, o cara é brasileiro mesmo, né? Professor, se eu pegar uma proposta falsa de um terceiro só para majorar o valor do aluguel, você está correndo risco, porque os juízes costumam fazer perícia, né? Então, no bojo das ações renovatórias, os juízes costumam fazer perícia, nomeiem perito para apurar qual é o valor real do aluguel, né? E se você juntou uma proposta de terceiro falsa, muito acima do valor real, isso vai ser descoberto, né, na perícia e vai dar problema, né? Então, não sejamos brasileiros aqui, né? Essa técnica de juntar proposta falsa, isso aí já foi usado há muito tempo, né? E aí os juízes não são tontos nem nada, pelo contrário, né? Pessoas inteligentíssimas, preparadíssimas, começaram a fazer perícia, né? E aí não cola mais, né? Não cola mais. O juiz faz perícia e descobre qual é o valor real do aluguel. E essa perícia, pessoal, ela é feita pelo método comparativo.
perito judicial ele sai naquela determinada localidade e levanta o valor dos aluguéis dos imóveis próximos, né? E aí ele calcula, na verdade, uma média do valor do aluguel, mais precisamente, uma média do valor do metro quadrado do aluguel naquele local. E aí ele volta para o imóvel objeto da ação, vê quantos metros quadrados tem, e ele sabe qual é a média do aluguel do metro quadrado naquela região, e ele especifica, então, qual é o valor próximo, aí, né, aproximado de mercado do aluguel daquele imóvel. Então, não tem muito jeito, não tem como fugir, não. O perito apura algo bem próximo da realidade, né? Através, então, do método comparativo e da apuração do valor do aluguel do metro quadrado na região. E esse, pessoal, é um dos motivos que o nosso trabalho é dar uma lida na ação renovatória, né? Por quê? Porque a ação renovatória tem que analisar requisitos para ser proposta, então tem que ter os argumentos do autor. A ação renovatória tem a defesa do réu, mas são defesas técnicas, né? São defesas clausuladas aí do réu. E toda ação renovatória tem perícia, né, para apurar o valor real do aluguel, porque o juiz não é tonto. O juiz sabe que pode ser proposta falsa, então ele apura o valor real do aluguel aí. Então, são ações interessantes. Você tem fundamentação vinculada do autor, você tem fundamentação vinculada do réu para fazer a defesa, e você tem aí a técnica decisória pericial, né, para apurar o valor real. Então, são acordos bem interessantes mesmo. Bom, pessoal, então melhor proposta de terceiro, se o proprietário conseguir documentar, desde que seja real, plausível, verossímil, uma melhor proposta de terceiro, a ação, o inquilino, né, o empresário inquilino não igualar essa proposta, a ação vai ser julgada improcedente e o imóvel, então, vai ser retomado pelo proprietário. Pessoal, e a última defesa do proprietário, né, a última exceção de retomada do proprietário é a alegação de uso próprio. Então, se o proprietário, réu de uma ação renovatória, alegar uso próprio, ou seja, que ele próprio vai usar o imóvel, a defesa vai colar, a ação vai ser julgada improcedente e não vai haver renovação do contrato de locação e o inquilino sai e o imóvel é retomado pelo proprietário para que ele possa, então, dar uso próprio. E por que existe essa exceção de retomada? Uso próprio. Porque o proprietário é proprietário, gente, né? E sendo proprietário é ele que tem prioridade no uso daquele imóvel, né? Então, se ele mesmo vai usar, ele alega isso, né? E a ação vai ser julgada improcedente, ele vai retomar o imóvel, né? E aí vem o brasileiro, né? E o brasileiro fala o seguinte: então eu, proprietário, vou alegar que eu vou usar, que aí eu retomo o imóvel, aí sei lá, eu uso qualquer coisa lá, ou eu nem uso, foda-se, eu só quero retomar o imóvel mesmo. Eu faço uma falsa alegação de uso próprio. Cuidado, porque isso configura crime, previsto no artigo 44, inciso 2 da Lei de Locação, né? A falsa alegação de uso próprio configura crime próprio da Lei de Locação. É crime, né? Então, tomem muito cuidado, né? Se você fizer uma falsa alegação de uso próprio, você está correndo o risco de ser processado criminalmente. E esse crime de falsa alegação de uso próprio, pessoal, ele é interessante. Por quê? Porque ele é uma modalidade de crime a prazo, ou na verdade ele é o único crime a prazo que a gente tem no direito brasileiro. Lá na parte geral de direito civil, vocês já estudaram o fenômeno temporal dos crimes, né? Que é o crime instantâneo, né? Que se consuma no momento da conduta, que é o crime instantâneo, mas com efeitos permanentes, que é o crime que se consuma no momento da conduta, mas o efeito da conduta e o efeito da consumação perduram no tempo. Vocês já tiveram o crime permanente, que é aquele que está sendo consumado reiteradamente a todo momento ao longo do tempo. E vocês já estudaram também o crime continuado, que é uma ficção jurídica, né? Que são crimes autônomos, né, independentes,
porém, dado as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, eles são considerados, então, como se fosse uma ficção jurídica, como se fosse um crime único. Né? Então, vocês já estudaram isso, parte geral do direito penal. Crime instantâneo com efeitos permanentes, crimes permanentes e crimes continuados. E é o que normalmente a gente estuda. Né? Normalmente a gente não estuda o crime a prazo. E por quê? Porque a gente só tem um. E o único crime a prazo que a gente tem no direito brasileiro é esse crime de falsa alegação de uso próprio. E o que é o crime a prazo? O crime a prazo é aquele que tem a conduta, mas ele não se consuma no momento da conduta. Ele vai se consumar depois de um tempo. Ou seja, ele tem um prazo para se consumar, que é o caso da falsa alegação de uso próprio. Porque a conduta é alegar falsamente uso próprio. E, se é numa ação renovatória, é dentro do processo. É na contestação. E, julgada improcedente a ação renovatória e retomado o imóvel pelo proprietário, o proprietário vai ter, então, 180 dias para dar uso próprio. Sei lá o que ele vai fazer, mas ele tem que dar uso próprio efetivo. E não vale usar de depósito, não. Eu dei uso próprio porque eu usei de depósito. Não, isso não cola. Tem que dar uso próprio mesmo no prazo de 180 dias. Se não der o uso próprio em 180 dias, então, né, em 180 dias, consuma o crime de falsa alegação de uso próprio. O crime a prazo, a conduta de falso praticada dentro do processo de renovatória. Não, julgou improcedente, não renovou, aí começa 180 dias, e depois de 180 dias, então, se não for dado uso próprio, aí sim vai ter consumado o crime de falsa alegação de uso próprio. Crime a prazo. Um crime a prazo é aquele que não se consuma no momento da conduta, mas conta-se aí um prazo, né, normalmente a partir da conduta, para que haja, então, a consumação do crime. Né? Então, fica a dica aí, pessoal. Pode alegar uso próprio? Pode, mas dê uso próprio em 180 dias da retomada do imóvel, porque se você não der, você praticou crime. Pessoal, e aí sempre vem aquele aluno que quer complicar a vida do professor, né? E o aluno que quer complicar a vida do professor vai perguntar nesse momento: professor, mas por que a gente tem um crime? Por que a gente tem o direito penal? Por que a gente tem o direito penal que é regido pelo princípio da última instância ou última ratio regum, que é regido pelo princípio da fragmentariedade, que é regido pelo princípio da subsidiariedade, regrando uma relação que é tipicamente de direito civil, de direito privado, direito civil. Por que a gente precisa criminalizar essa conduta aí? Pessoal, o direito penal, por esses princípios, né, da subsidiariedade, da fragmentariedade, da última ratio decidendi ou última ratio regum, ele só é usado quando todos os demais ramos do direito civil, direito empresarial, direito administrativo, falham, não conseguem proteger aquela pessoa, aquele bem jurídico. E se ninguém mais consegue proteger aquele bem jurídico, a gente precisa se valer do direito penal. Né? Eu costumo brincar que o direito penal é o quem poderá nos defender. Quando tudo mais falha, quem poderá nos defender? O direito penal. Né? Isso é o última ratio regum, subsidiariedade, fragmentariedade, tudo que vocês já estudaram na parte geral de direito penal, lá no longínquo primeiro ano do curso. Né? Lembrando aí que vocês já passaram o cabo da Boa Esperança e vocês estão mais para o final que para o começo. Né? Vocês já estão velhinhos aí, já passaram o cabo da Boa Esperança do curso de Direito. E nesse caso foi necessário o direito penal. Por quê? Porque se não houvesse crime, tendo havido a falsa alegação de uso próprio e a ação renovatória sendo julgada improcedente, o empresário inquilino já teria saído de lá. E ele não ia nem querer mais saber daquele imóvel, daquele proprietário que tirou ele de lá. Ele ia ter tanta coisa para se preocupar no novo ponto, no novo estabelecimento, no novo ponto que ele tem, que ele nem ia atrás de nada ali, deixa quieto. E aí o proprietário alegou falsamente uso próprio,
dentro do processo, e ficaria de boa, não aconteceria nada com ele, porque o empresário inquilino estaria envolvido, não voltaria atrás para ver o que aconteceu, né? E aí o direito civil, então, não teria como coibir esse tipo de conduta. Por isso, então, que foi criminalizada essa conduta, porque aí é o direito penal, que vai tutelar essa violação. E veja que nesse crime nós temos uma dupla proteção jurídica, ou um duplo bem jurídico tutelado. Porque, claro, pelo crime de falsa alegação de uso próprio, a gente tem como bem jurídico o direito do empresário inquilino de ter renovado o contrato que foi violado por uma falsidade praticada pelo proprietário, que é a falsa alegação de uso próprio. Mas a gente não pode esquecer que essa falsidade foi praticada dentro de um processo. Então, está em jogo ali também a dignidade da justiça, né? Está em jogo ali também a dignidade da justiça, né? E é por isso, então, que se criminaliza essa conduta. Bom, pessoal, e essas são as 3 principais exceções de retomada. Reforma pelo poder público, melhor proposta de terceiro e alegação de uso próprio. E com isso a gente terminou as exceções de retomada padrão, e a gente vai poder evoluir um pouquinho o nosso estudo, estudando uma matéria nova que é a alocação de box, né? Alocação de espaço comercial dentro de um shopping center. Mas antes da gente entrar nessa matéria nova, eu vou abrir para vocês, né? Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, e aí a gente depois dá sequência na nossa aula dos box de shopping center. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Ninguém? Nobody? Ninguém? Tudo tranquilo? Bom, então vamos dar sequência. Pessoal, olha lá. Nossa matéria agora é o estudo da locação de box, né? A locação de espaço comercial em shopping center. E, pessoal, é importante a gente entender que o shopping center, ele até muda um pouquinho a estrutura física, mas ele não deixa de ser uma locação de um espaço comercial, né? O shopping center, ele até muda um pouquinho a estrutura física, mas não deixa de ser uma locação de espaço comercial, né? O empresário inquilino, ele pode locar um imóvel que dá para a rua, né? Que dá para a rua, beleza, instala sua empresa ali, né? Instala sua empresa ali, o imóvel dá para a rua. Como também o empresário, ele pode locar um espaço que não dá para a rua, que dá para dentro de um shopping center, sem problema nenhum, né? Então, a gente tem o proprietário, que é o shopping. A gente tem o proprietário, que é o shopping. Normalmente uma empresa, né? E esse proprietário, que é o shopping, ele divide o seu espaço interno em pequenos espaços comerciais, chamados de box, né? De box. E esses espaços, então, são locados para outros empresários, para que os outros empresários possam, então, ocupar aquele imóvel, instalar a sua empresa, instalar principalmente seu comércio, que é shopping center, né? Instalar principalmente seu comércio. E a diferença é que a loja dele, né, dá para o shopping, dá para um corredor de shopping, né, dá para um espaço interno de shopping. Não dá para rua, Mas, juridicamente falando, é a mesma coisa, né? É também um contrato de locação de imóvel comercial ou empresarial. Um contrato de locação de imóvel comercial ou empresarial. Também regida pela Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. É o mesmo contrato, é a mesma lei. A diferença é que fora do shopping dá para a rua. E dentro do shopping fica dentro do shopping, né? Fica limitado ao espaço do shopping, mas é o mesmo contrato de locação. Agora, pessoal, esse contrato, claro, ele tem as suas peculiaridades também. É o mesmo contrato, mas ele tem as suas peculiaridades. A principal peculiaridade é o cálculo do valor que o inquilino vai pagar para o shopping, que a gente chama de aluguel. Até aí, beleza. O valor que o inquilino vai pagar para o shopping, que a gente chama de aluguel. Mas no caso de locação de imóvel ou box em shopping center,
o valor do aluguel, ele é composto por outros valores, né? O valor do aluguel total, o que eles chamam de CTO, que é custo total de operação, o custo total de ocupação, né? O CTO, o custo total de ocupação, o custo total de operação, que é o valor do aluguel, ele é composto por várias outras verbas aí, e normalmente são três. A primeira é o aluguel propriamente dito, né? Que corresponde aí ao valor pelo uso do imóvel, né? O aluguel é o valor pelo uso do imóvel, né? Só que não para por aí. Além desse valor do aluguel, normalmente o shopping center ele cobra também um condomínio, né? Ele cobra também um condomínio. É igual prédio. Por quê? Porque aqueles box, eles estão em comum, né? Então é a mesma energia, às vezes é a mesma água, né? Então cobras também é o mesmo setor de limpeza, é a mesma limpeza, né? Então tudo isso está embutido no valor do condomínio, né? O valor do condomínio. E também, né, normalmente dentro do valor do condomínio está também a cota-parte correspondente ao valor do IPTU, né? O valor do IPTU daquele espaço é proporcional, né, ao tamanho do box dentro do shopping center, tá cobrado também o valor do IPTU, né, valor do IPTU. Mas não para por aí, porque o shopping center também normalmente cobra uma taxa de publicidade, uma taxa de propaganda. Então, o lojista do shopping center, ele paga para o shopping uma taxa de publicidade, uma taxa de propaganda. Por quê? Porque o shopping precisa fazer propaganda dele shopping. Ah, não é para fazer propaganda do lojista? Não, é para fazer propaganda dele shopping. E o shopping precisa fazer propaganda dele shopping. Por quê? Fazendo propaganda do shopping, o shopping vai conseguir atrair consumidores, vai colocar gente dentro do shopping. E quanto mais gente circulando dentro do shopping, mais potencial mercado consumidor, mais gente para poder comprar, os lojistas vão ter. Então o shopping tem que fazer propaganda dele, e ao fazer propaganda dele, shopping atrai consumidor para dentro do shopping. Colocando o cara lá dentro, o cara vai circular dentro do shopping, e circulando dentro do shopping ele vai acabar comprando e podendo comprar de qualquer um dos lojistas que está instalado ali dentro, né? Então, eu sei que a gente está numa pandemia aí, né? E os shoppings estão fechados. Então, tá com saudade do shopping, né, minha filha? Né? Tá com saudade do shopping, né, minha filha? Tá todo mundo com saudade do shopping, né? Mas veja, o importante é colocar a pessoa lá dentro, né? Ou colocar a família lá dentro. Aí a esposa vai para as lojas de bolsa de sapato, as crianças vão para a praça de alimentação, que tem os joguinhos, ou vão para o cinema, né? E o marido aí vai para o supermercado fazer compra de mês para a família, comprando só produtos naturais, produtos saudáveis aí, né? Só vegetais, né? Legumes, frutas, nada dessas coisas assim, né? Como pão, presunto, queijo, mortadela cortadinha, né? Uma cervejinha, claro que não. O marido vai para lá, né? E eu estou dizendo por mim na minha família aqui. É assim, só coisa saudável, né? Só coisa saudável. Já encontrei vários alunos aí em supermercado, né? Nessa época de pandemia e tenho certeza que todo mundo viu, o meu carrinho só tinha coisa saudável. Mas enfim, pessoal, o importante é colocar o cara lá dentro, a família lá dentro, porque estando lá dentro vai consumir de algum jeito, de algum lugar, de algum lojista, né? E isso acaba beneficiando, então, todos os lojistas. Por isso que tem essa taxa de propaganda, publicidade do shopping center. Para o shopping se divulgar, e o shopping se divulgando atrai o consumidor, e o consumidor circulando lá dentro beneficia a todos. Bom, pessoal, essas são as peculiaridades aí. Essa é a principal peculiaridade do contrato de locação em shopping center. Evoluindo um pouquinho a nossa matéria, em se tratando então de um contrato padrão de locação empresarial, também cabe ação renovatória em shopping center. Também cabe ação renovatória em shopping center. Então veja que se o shopping center locou um box para um empresário inquilino, e esse contrato de locação empresarial do box estiver se vencendo, o empresário inquilino também vai poder entrar com ação renovatória contra o shopping center, visando renovar o contrato de locação daquele determinado box.
para que ele, então, empresário inquilino, possa permanecer se utilizando daquele determinado box, com o seu comércio ali dentro do shopping, né? E tendo, então, essa possibilidade, né, de ter consumidores, de ter aquele mercado consumidor, de ter aquele ponto comercial. Né? Então, a locação em shopping center também permite a ação renovatória, normal. E os requisitos são os mesmos, gente. Locação empresarial, contrato escrito por prazo determinado, ocupação mínima de 5 anos e sendo que nos 3 últimos anos, mesma atividade, e tem que ajuizar naquele prazo decadencial maluco, né, dos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Tudo igual. Né? A diferença, pessoal, da ação renovatória em shopping center, ela está nas exceções de retomada, né? As diferenças da ação renovatória em shopping center, elas estão nas exceções de retomada. Por quê? Pelo seguinte, olha só. O shopping center, ele tem como exceção de retomada a necessidade de uma grande reforma? Tem. E o exemplo que eu dei para vocês do gás acumulado no subsolo do shopping tinha que ser drenado para evitar a explosão do shopping, como ocorreu no shopping de Osasco, né? Então, existe essa exceção de retomada, que é a grande reforma pelo shopping, pelo poder público. Também existe, como exceção de retomada, melhor proposta de terceiro. Então, se o shopping center tiver uma melhor proposta de um terceiro para alocar aquele espaço comercial, aquele box, o shopping center vai alegar essa melhor proposta de terceiro, porque ele quer pegar mais dinheiro, ele quer alugar para quem paga mais. Né? Então, cabe aí, sim, também a melhor proposta de terceiro. Então, tem uma lojinha pequenininha aí, e aí o Carrefour, o Walmart, fala que quer alocar um espaço dentro daquele shopping center. Condição econômica, né? O Carrefour, o Walmart, os grandes supermercados, os grandes hipermercados têm muito mais. Então, o shopping vai querer alocar para o cara aí, né? Do grande hipermercado, que vai pagar mais, né? Vai pagar mais. Então, melhor proposta de terceiro também vale. Agora, o shopping center, ele, em regra, não tem possibilidade de usar como exceção de retomada uso próprio. Shopping center, em regra, não tem como possibilidade de se utilizar de exceção de retomada de defesa uso próprio. Por quê? Porque tem tanto espaço no shopping, tem tanto box no shopping, por que o shopping vai querer logo o box do coitado daquele empresário inquilino? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem tanto lugar, por que quer aquele? Né? Então, em regra, não cabe uso próprio, a não ser que o shopping dê uma justificativa muito plausível para uso próprio. Por exemplo, eu preciso retomar esse imóvel aqui, porque esse é o único lugar que dá acesso à via e eu preciso abrir uma porta aqui para ter acesso à via. Aí tudo bem, aí não tem jeito. Né? Mas, em regra, como o shopping center é imenso e tem vários boxes, não dá para alegar uso próprio. Né? Não dá para alegar uso próprio. Então, o shopping center não pode, em regra, não pode alegar uso próprio, a não ser que for uma situação muito peculiar a ser analisada no caso concreto. Mas, se não, shopping não tem direito de exceção de retomada por uso próprio. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Em contrapartida, o shopping center ele tem uma exceção de retomada específica, só para ele. Ele tem, em contrapartida, uma exceção de retomada específica, que é só para ele e mais ninguém, que é a chamada manutenção do tenant mix. Né? O shopping center ele tem uma exceção de retomada própria, só dele, que é a chamada manutenção do tenant mix. E para a gente entender isso, a gente vai ter que entender, na verdade, o que é o tenant mix. Né? Tenant mix. Tenant mix, pessoal, uma tradução livre aí, é variedade de lojas. Né? É variedade de lojas. Né? Então, o shopping center pode alegar como exceção de retomada a necessidade de manutenção ou de melhora da sua variedade de lojas. E por que a variedade de lojas? Por que o tenant mix, né, que essa variedade de lojas, é importante para o shopping center? Pelo seguinte, o shopping center ele tem que atrair consumidor, ele tem que colocar o consumidor lá dentro. Porque uma vez lá dentro, o consumidor vai circular e circulando, ele se torna um consumidor potencial de qualquer uma das lojas que estão lá dentro, né? E podendo comprar de qualquer uma das lojas. Então, o importante é pôr o cara dentro do shopping center.
né? Às vezes o cara vai lá no shopping center sem intenção de comprar nada, só para curtir o ar-condicionado, né? Tipo eu. Né? Se eu vou em shopping center é para curtir o ar-condicionado, né? Eu não tenho paciência de ficar em loja, né? E aí fica a Thaisa, né? Ou minha mãe falando, olha, você precisa experimentar um negócio lá, né? Aí né, aquela pressão aí da Thaisa, né? E às vezes da minha mãe para experimentar alguma coisa, né? Mas eu só vou em shopping center para curtir ar-condicionado. Mas já que está lá, toma um chopinho, toma um sorvete e acaba gastando. O importante é estar lá dentro. E, pessoal, para conseguir atrair esse consumidor, para conseguir colocar o consumidor lá dentro, é importante que o shopping center tenha uma grande variedade, uma grande diversidade de lojas. Porque quanto maior for a diversidade de lojas, a variedade de lojas, quanto maior for o tenant mix, mais consumidor em potencial aquele shopping atrai. Porque se ele tem uma variedade grande, ele vai atrair consumidores que precisam de algo específico, e por mais específico que seja, vão encontrar no shopping. Aí aquele consumidor pode ir naquele shopping, e indo naquele shopping, estando lá dentro, ele se torna um consumidor potencial para todas as lojas, né? Então veja, shopping tem farmácia, tem padaria, tem restaurante, tem cinema, tem supermercado âncora, né? Tem loja de roupa, tem loja de sapato, tem de tudo. Eu sou um consumidor de sapato. Se o shopping tem loja de sapato, eu posso ir lá. E aí eu vou lá para comprar sapato e acabo vendo outra coisa, né? Se o shopping tem supermercado, eu só quero ir no supermercado, mas eu posso ir naquele shopping, porque ele tem supermercado e acabo consumindo qualquer outra coisa. Eu quero comprar remédio. O shopping tem farmácia, eu posso ir naquele shopping, né? E eu vou lá comprar remédio, mas eu acabo circulando e acabo consumindo qualquer outra coisa, né? Então, se o shopping tem uma gama de produtos e serviços muito grande, ele atrai também uma gama muito grande de consumidores. E coloca o cara lá dentro acaba consumindo aí. Ou do que ele queria, né? E se tudo der certo, né? Se tudo der certo, também de algum outro lojista aí, né? Então, isso é a ideia do tenant mix. Quanto maior a variedade de lojas, a diversidade de lojas, maior é o público atendido por aquele shopping, mais gente está lá dentro e maior é o mercado consumidor em potencial de todos os lojistas aí, né? Pessoal, na nossa região, então, vejam, que são cidades pequenas, a gente tem uma variedade grande, né, de produtos e serviços em shopping. Você tem loja de sapatos, você tem farmácia, você tem supermercado, você tem restaurante, né, cinema, você tem tudo ali dentro, né, para poder, de fato, entrar ali e ser atraído ali, né? Agora, claro, em cidades maiores, essa ideia de tenant mix acaba não sendo assim imprescindível, né? Por exemplo, em São Paulo, tem shoppings especializados, né? Por exemplo, o Shopping D&D, um shopping especializado em móveis de decoração. Mas São Paulo pode, porque o mercado consumidor de São Paulo é tão grande, que tem tanta gente querendo móvel, que você pode fazer um shopping só de móvel, porque vai conseguir atrair consumidor mesmo assim, né? O campo amostral é muito grande, né? Então, polos como São Paulo, eles podem se dar o luxo de ter shoppings especializados, né? Por exemplo, shoppings também de roupa em atacado, Rio Preto já tem, São Paulo tem, Goiânia tem, né? Indo ali para o Paraná, né? No Paraná tem várias cidades especializadas também em roupa, né? Perto ali de Umuarama, né? Mas, claro, a regra é que o shopping center, ao mercado de varejo, é que ele tem um tenant mix, uma variedade de lojas bastante grande para atrair todo tipo de público, né? Pessoal, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma ideia usada na distribuição das gôndolas no supermercado, né? Vocês já repararam que os produtos e serviços básicos no supermercado, eles ficam do meio para o final, no fundo do supermercado? A padaria, o açougue, a feirinha, né? Produtos de higiene, arroz fica lá no fundo, você tem que cruzar o supermercado inteiro aí, né, para comprar arroz, né? E hoje o brasileiro tem uma nova especialidade, né, que é o espetinho de arroz, está mais caro que a carne, né? Espetinho de arroz aí, pega arroz e vai colocando no espetinho, fica ao fundo. Por quê? Porque a pessoa vai lá no supermercado para comprar esses itens de primeira necessidade, que estão ao fundo. E para chegar até o item, ter acesso ao item,
que está ao fundo, a pessoa tem que passar por todo o supermercado, tem que circular todo o supermercado e entre as gôndolas do supermercado. E aí vai vendo as gôndolas, lembra que está faltando mais alguma coisa em casa e acaba então pegando. Então a pessoa vai para comprar pão, mas para chegar no pão tem que passar por várias gôndolas aí e acaba comprando outras coisas, né? Como itens de primeira necessidade, caixa de bombom, né? Caixa de bombom, pacote de bolacha. Você vai para comprar pão, mas você passa num item de grande necessidade como uma caixa de bombom, você acaba comprando, né? Então essa distribuição interna, né? Essa organização interna do supermercado, ela também respeita mais ou menos essa ideia do tenant mix, né, da variedade aí, da posição específica dos bens. Pessoal, e é por isso também que todo shopping center ele tem um supermercado, né? As pessoas vão para ir no supermercado, mas acabam circulando no shopping center, né? São as chamadas lojas âncoras. Supermercado é uma loja âncora, né? Lojas de departamento são lojas âncoras, né? Lojas de produtos de roupa, mas aquelas lojas grandes, né? Como Pernambucanas, né? Marisa, né? Acabam atraindo as pessoas, né? E o shopping também tem praça de alimentação e tem cinema. E onde que fica a praça de alimentação e o cinema? Normalmente ficam, quando o shopping tem andar, no último andar, para obrigar as pessoas a passarem por todos os corredores do shopping, todos os andares do shopping, até chegar na praça de alimentação e no cinema. Porque com isso elas podem ver alguma vitrine aí que interessar e consumir. E vocês já repararam que shopping que tem andares, as escadas rolantes nunca são encontradas? Você nunca consegue subir num andar, já pegar a escada rolante para subir para o outro, já pegar para a escada rolante e subir para o outro. Você sobe num andar, tem que dar a volta, pegar a escada rolante em outro local para subir para o próximo, e chegando no próximo você tem que dar a volta, pegar a escada rolante em outro ponto para subir e assim por diante. Por quê? Para obrigar as pessoas a circularem dentro do shopping. É tudo pensado para obrigar a circular. Tudo através do tenant mix. Bom, mas voltando para a nossa matéria. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas por que o tenant mix funciona como uma exceção de retomada? Por que a manutenção do tenant mix ele funciona como uma exceção de retomada? Pelo seguinte, veja bem, o shopping center ele tem 4 farmácias. Dentro do shopping center ele tem 4 farmácias. Portanto, 4 locações empresariais para 4 empresas diferentes e todas elas exercem a mesma atividade que é a farmácia. E o contrato de locação de uma delas está para se vencer e o shopping center fala para essa farmácia que o contrato está para se vencer, que ele shopping center não vai renovar. Então, ao término do contrato, a farmácia tem que desocupar aquele determinado box comercial e sair daquele shopping. A farmácia vai ficar puta, né? Fala, vou ter que sair daqui, vou perder esse ponto comercial. E aí, então, a farmácia, desde que tenha cumprido todos aqueles requisitos que a gente já estudou, locação empresarial, contrato escrito, prazo determinado, ocupação mínima de 5 anos e 3 meses, e 3 últimos anos de mesma atividade, prazo nos primeiros 6 meses do último ano do contrato, ajuiza ação renovatória. Ajuiza ação renovatória contra o shopping center. E aí o shopping center ele é citado da ação renovatória, está no prazo para ele contestar e ele contesta, alegando como exceção de retomada a necessidade de manutenção ou de melhora do tenant mix. De que forma? Forma seguinte, o shopping prova que ele já tem 4 farmácias, que se o contrato for extinto dessa 4ª farmácia, ele vai continuar tendo 3 farmácias. Então, ele tem sim como atender um público que procura farmácia. E aí ele prova também que, por exemplo, ele não tem nenhuma loja de sapato. E se ele não tem nenhuma loja de sapato, ele atrai muito bem o público de farmácia, mas ele não consegue atrair o público de sapato. Então, para o shopping center, é muito melhor não renovar para a 4ª farmácia, porque ele vai continuar tendo 3, e pegar aquele espaço comercial e alugar para uma loja de sapato, porque aí ele mantém o atendimento ao público de farmácia e consegue atrair o público de sapato. Se ele renova para a farmácia, ficam 4 farmácias e nenhuma loja de sapato. Quem quer farmácia está ótimo, mas para quem quer sapato não vai no shopping.
não vai no shopping, não atrai aquele público, não atrai o público. E aí, então, exceção de retomada. Manutenção do tenant mix. Já tem muita farmácia, preciso de sapato. E aí, então, a ação vai ser julgada improcedente, para não renovar para algo que já tem, o que o shopping já oferece, o que o shopping já atrai, para devolver o box para o shopping, né? Para devolver o box para o shopping então poder dar uso àquele box, aquele espaço para algo que ele ainda não tem. Veja, não é melhor proposta de terceiro, porque às vezes o shopping nem tem ainda de fato uma proposta para aquele determinado box, até porque ainda está alugado para a farmácia ainda está ocupando, então pode ser que ele nem tenha proposta ainda, né? Mas se ele quer manter ou até melhorar o tenant mix para atrair o consumidor, mesmo não tendo proposta, ele pode então alegar que ele não quer a renovação para aquela determinada atividade que ele já tem, não tem interesse em mais daquela atividade. Ele quer então uma outra atividade que ele ainda não tem. E aí vocês vão falar, nossa, professor, mas isso é egoísmo do shopping. A gente vive no mundo capitalista. E na verdade, o shopping, quando ele faz isso, ele não está beneficiando ele shopping, né? Ou só ele shopping. Ele está beneficiando todos os lojistas, porque o importante, eu volto a falar, é colocar o cara lá dentro, né? Se ele não tem uma determinada atividade, ele não atrai aquele público. E aí diminui o público, todos os lojistas do shopping ficam prejudicados. É mais interessante, não só para o shopping, mas para os lojistas, ter uma variedade grande de atividade para atrair público de todas as ordens ali dentro. O importante é ter gente circulando. É por isso, então, pessoal, que o tenant mix, né, ele funciona como, ou a manutenção, ou a melhora do tenant mix, ele funciona como uma exceção de retomada própria de shopping center. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou a nossa matéria de hoje, e como provavelmente a prova já é semana que vem, nós terminamos também a nossa matéria de prova, né? A matéria de prova, ela vai até a aula de hoje aí. Não se esqueçam de assistir a aula da semana passada que foi gravada, né? Não se esqueçam de assistir a aula da semana passada que foi gravada. E a aula de hoje, né, também está sendo gravada e vai ser disponibilizada também. Então, a nossa matéria de prova, provavelmente, aí, né, até a aula de hoje. Bom, pessoal, eu vou tirar o compartilhamento da tela, vou interromper a gravação, mas a gente continua batendo um papo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, e depois eu mostro para vocês como obter acórdãos, né, no site do tribunal. Quem já estagiou, quem trabalha na área, claro, está cansado de saber. Quem ainda não teve oportunidade de trabalhar na área, né, às vezes tem alguma dificuldade, eu já mostro também como que procura acórdão no site do tribunal aí, do TJ. Pessoal, agradeço a presença e a paciência de todos e um grande abraço. Mas a gente continua aqui batendo um papo.